Nessa aula, falaremos sobre dois assuntos extremamente importantes e que muitas vezes acabam sendo negligenciados: a declinação magnética e a convergência meridiana. Esses dois conceitos, que na prática fazem muita diferença, são extremamente importantes, desde o seu levantamento até a composição do seu projeto em escritório e principalmente depois no momento da implementação de qualquer obra em campo. E eu explico por quê. Como a gente tem uma variação dos nossos nortes, que são algumas referências que nós temos para o projeto, a gente tem três possíveis referências: norte verdadeiro, norte da quadrícula e norte magnético. Esta questão relacionada à declinação magnética, ela está atrelada ao nosso norte magnético, que ele não é constante, ele muda no decorrer do tempo, dos séculos. Tanto é que esse cálculo ele é atualizado a cada 5 anos, e esse ano de 2019, em dezembro de 2019, ele expira. Então, a partir de início de 2020, novamente será reformulado esse cálculo para inserção para diversas ferramentas e formas de você trabalhar. Então, quando a gente vem para entender um pouquinho do conceito, a gente traz aqui que a declinação magnética ela é o ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o meridiano magnético, ou também pode ser identificado como desvio entre o azimuth ou rumo verdadeiro e os seus correspondentes magnéticos. A gente pode ter a variação dele negativa sendo para o ocidental ou positiva sendo para o oriente. Nessa imagem, ou nessa figura que nós temos o polo norte geográfico e o polo norte magnético, nós percebemos que há uma inclinação nessa situação nossa a ocidente, então, consequentemente, ela se aplica como sendo negativa. Mas percebam o seguinte: o norte geográfico, que é o nosso norte verdadeiro, ele é constante, ele é sempre no mesmo local do globo terrestre. E o magnético ele varia justamente porque o campo magnético terrestre ele é mutável. Então, ao longo dos tempos, você percebe nessa figura, olha como variou a orientação do nosso norte magnético. Então, cada pontinho simboliza um período, simboliza uma época, e com base nisso a gente percebe a grandiosidade da oscilação existente. Então, quando a gente faz um levantamento topográfico, coloquei a minha estação, coloquei meu nível, ou até mesmo o teodolito, e você dá a orientação do seu projeto com base a alguma questão magnética, isso é muito importante e isso pega de fato no momento da implementação. Porque hoje, como eu comentei, em 2019, eu fiz um levantamento. Se porventura, daqui 10 anos, o meu trabalho ele for tido como uma continuação, um outro profissional pegar essa informação, ele vai ter que tomar cuidado, justamente porque a minha orientação magnética é diferente da dele. A gente teve uma inclinação, ou nesse caso, uma declinação. E a gente percebe também com essa imagem como foi a variação. Se varia no norte, varia no sul. Simples assim. E isso é extremamente importante de ficar gravado na cabeça de vocês. Porque com base nesta mudança, aqui foi trazido do último século, de 1900 a agora 2015, 2020. Essa linha vermelha, traduzida como norte magnético, nosso polo magnético, ela é a variação que nós tivemos e a gente percebe a grandeza. Aqui é 80 graus norte, então ele vem dos 60. Então uma variação extremamente elevada, principalmente se nós compararmos com o nosso polo norte geográfico, ou verdadeiro. Perceba a grandiosidade de diferença. Então, quando a gente vai trabalhar num software de topografia, no Métrica Topo, e a gente vai trabalhar com a inserção de uma folha ou da georreferência, surge aquele pé de galinha. Acho que vocês já viram, e ele vai ser depois exposto aqui pra gente na hora de falarmos sobre a convergência meridiana. Nele, a gente tem a atualização justamente dessa questão da orientação do seu projeto. Então, avançando com relação agora à convergência meridiana, tenho dois conceitos. Vamos começar pelo mais simples, que é de uma tese da USP. Convergência meridiana é a diferença entre o norte da quadrícula e o norte verdadeiro. Então, o que a gente percebeu no anterior era do norte magnético e o norte verdadeiro. Agora já mudou a orientação. É o da quadrícula e o verdadeiro. Agora, trazendo um conceito já da revista Mira, a convergência meridiana é o ângulo C, que num determinado ponto P é formada pela tangente ao meridiano deste e a paralela ao meridiano central. Desta forma, a convergência meridiana é
o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da quadrícula, que é justamente aquela simplificação do conceito anterior. O que isso significa na prática? Isso daqui. Este é um modelo que vocês já viram em todo o trabalho topográfico, todo momento que você faz a inserção de uma planta, esse pé de galinha, popularmente dito, aparece. Então nós temos, percebam, vamos começar por essa primeira figura. Nós temos o norte da quadrícula, que é uma orientação que você tem para o seu projeto, o norte verdadeiro e o norte da quadrícula também, que ele pode ser orientado para ambos os lados. O C, que no conceito da revista Mira é a nossa convergência meridiana, ela pode ser positiva ou negativa. Vai depender qual é a orientação que você tem do seu norte da quadrícula ou do seu norte verdadeiro, de acordo com a localidade que você está no mundo também. Isso varia. Obviamente, se eu estou aqui no Brasil, eu tenho uma situação. Se eu vou lá para a Europa, eu tenho uma situação diferente, porque meu norte verdadeiro está orientado para uma outra localidade. Só que dependendo do trabalho que eu faça, o meu norte da quadrícula ele tem uma orientação e o verdadeiro pode estar ou à direita, como no nosso exemplo, ou à esquerda. Então, a nossa convergência, consequentemente, terá o seu sinal alterado. Trazendo para o métrica topo, nós temos aqui já um levantamento realizado, foi um levantamento geodésico para uma finalidade rural. Mas isso independe, porque a partir do momento que eu venho para a nossa aba topografia e entro na ferramenta cartografia georreferência, nós já temos em tela, e percebam quão importante foi entender aquele conceito, que agora a gente traz a orientação. Então, o primeiro aspecto, qual é o elipsoide que nós estamos trabalhando? Como que você levantou? Qual foi sua realidade? Você pode escolher os mais diversos. Vou trabalhar com o Sirgas 2000, porque foi o realizado nessa implementação de campo, justamente porque é o elipsoide vigente. Desde 2015, obrigatoriamente devemos trabalhar com ele. Sul-oeste, localidade onde nós estamos, Piracicaba, sul do Equador, oeste do meridiano de Greenwich. O ponto, se eu tiver a coordenada, eu posso entrar com os dados. Ou ainda, eu tenho a coordenada em geográfica, eu quero converter em UTM, ou vice-versa, tem a possibilidade de, aqui na ferramenta, nós já trabalharmos com a conversão. Só que como eu já tenho todos os dados em campo, trabalhados em tela, é muito mais simples eu trabalhar com o apontar coordenadas. E com base nisso, já referenciando o meu levantamento, o UTM, que são as coordenadas que eu tenho, o elipsoide Sirgas 2000, o hemisfério sul-oeste e, principalmente, o mediano central, que aqui, onde nós estamos, é o 23, o seu pode não ser o mesmo que o nosso, e isso influencia diretamente naquele cálculo, porque a gente tem norte da quadrícula, a gente pode estar com o verdadeiro à direita ou à esquerda. Essa informação é muito importante. Este aqui. Dei ok, vou buscar minha base, como ela fosse a minha referência, e a partir dela, notem, já foi atualizado para mim, e aí é importante, com base na data que você fez o levantamento de campo, vocês vão perceber que esses valores eles mudam. Então aqui a gente tem uma convergência meridiana positiva, então nós estamos com o nosso norte verdadeiro à direita do nosso norte da quadrícula. Temos uma declinação magnética negativa, então se a gente for pensar naquele outro conceito, ela está inclinada para a nossa esquerda, e a variação anual. E essa informação que nós temos com relação à data, sempre trabalhe com a data do levantamento de campo. É aquele momento que é o importante, aquela é a realidade que você tem com relação às orientações do seu projeto. O do escritório, se for no mesmo dia, beleza. Se for dali um mês, beleza. O que importa é quando você levantou, porque com base nisso, a nossa convergência, a declinação e a taxa de variação anual serão atualizados. E se eu entro em sistema de coordenadas, vocês já vão perceber que a coordenada geográfica do meu ponto base, que foi qual eu selecionei, ele foi atribuído, e o nosso fator K, que é o coeficiente ou de redução ou de ampliação da nossa zona do fuso UTM, é exibido em tela. Então ele tem um valor superior a 1. Nesse sistema, ou nessa questão, eu simplesmente dou OK, e o sistema ele já me traz a informação, toda a variação do meu sistema de coordenadas com base na minha orientação magnética. O segundo aspecto, onde eu posso trabalhar com isso, é na inserção de folha. Nesse momento da inserção de folha, percebo que ele me dá já a possibilidade de inserir a georreferência. Então a orientação com base em minha convergência meridiana, norte magnético, norte verdadeiro e norte da quadrícula. Quero inserir todas essas informações,
também atreladas ao meu ponto base, porque ele vai ser minha referência. Percebam? Todas as informações também foram atualizadas, principalmente com relação à data do meu levantamento. Se for esta data de vocês, alterem. Se não for esta data, alterem também. Quando eu finalizo e insiro a minha folha no projeto, percebam aqui no canto a informação da coordenada. Norte magnético, norte verdadeiro, norte da quadrícula. O ângulo formado como C, que a gente viu lá naquele conceito, e o D, que é justamente a variação que nós temos entre o magnético e o verdadeiro, que é a declinação. Espero que tenha ficado claro essa questão extremamente importante. Lembre-se, no final desse ano há alteração, há desatualização do cálculo, então consequentemente é necessário fazer a atualização no seu software também. No Métrica Topo, ano que vem estará atualizado. Um grande abraço e até a próxima.